Olha só, a gente tem que discutir hoje sobre cidadania e capitalismo. Eu vou dividir a minha fala em dois blocos. Primeiro, uma reflexão breve sobre o que é a cidadania, e depois uma reflexão sobre o capitalismo, mas já vinculando com o primeiro conceito, que é o de cidadania. Então eu começo justamente com a pergunta: o que é a cidadania? Cidadania, me parece que é um dos conceitos, ao mesmo tempo que é um dos conceitos mais difundidos hoje em dia. Todo mundo fala em cidadania, né? É legal, é bacana, para a imagem da pessoa ou da empresa, né, da corporação, falar em cidadania. Por outro lado, me parece muito evidente que é um dos conceitos mais vagos que nós temos atualmente. Às vezes eu tenho a impressão que quando duas pessoas em contextos diferentes, em ambientes diferentes, falam sobre cidadania, essas pessoas muitas vezes falam sobre coisas, não é que são parcialmente diferentes, muitas vezes são coisas absolutamente diferentes, né? O que se entende, ou o que se faz, o que é pior, né? O que se faz em nome da cidadania num determinado contexto pode ser radicalmente diferente, eu diria oposto àquilo que se faz em nome da mesma cidadania num outro contexto. E isso, para mim, de alguma maneira, é reflexo do uso que se faz desse conceito, um uso modista, né, que se faz do nome de cidadania em função do fato de que pega bem usar esse nome colado à imagem pessoal corporativa, sem se refletir adequadamente o que é isso, a cidadania. Se por um lado cidadania pode significar quase tudo, né? As pessoas fazem coisas diferentes e dizem que estão fazendo cidadania, se significa tudo, não significa nada. Não é isso? Aquilo que é tudo, eu reconheço o que uma coisa dando a ela uma identidade, né? Eu sei que esse fulano que está falando aqui na frente é o Daniel, porque ele tem determinadas características que dão a ele uma certa particularidade que permitem ser reconhecido dessa maneira, né? Quando eu não tenho essas características particulares, esses delimitadores de uma maneira melhor definida, eu não tenho o elemento que me permitiria identificar com precisão aquilo que eu estou falando. Portanto, eu estou falando sobre tudo e ao mesmo tempo sobre nada. Então, esse é o começo da minha reflexão. Cidadania, só por falar em cidadania, não é nada, né? Eu poderia usar outras palavras para expressar o que muitas pessoas expressam por cidadania, e eu poderia usar a palavra cidadania para expressar coisas que certamente nós aqui, agindo com bom senso, condenaríamos, né, em comunidade aqui. Uma reflexão, sempre que eu vou falar em cidadania nos últimos anos, me vem à mente uma experiência que eu tive no final de 2004, quando eu visitei o estado do Acre, que é o menor estado em termos de população, em termos de eleitorado, né, no país. E o governo do Acre, ele teve uma sacada que foi brilhante, assim. Não sei se tem alguém que estuda marketing ou transita pelo marketing aí, mas também pela questão de produção. Eles entenderam o seguinte: o Acre, ele não tem solo adequado para cultivo e plantio, está lá no meio da floresta, né? O Acre não tem acesso rodoviário ao resto do país, e não porque eles não constroem estrada, mas porque o tipo de solo que eles têm lá não permite que se construa estradas, né? Então o canal de ligação ou é por navegação pelos rios, ou é aéreo, para sair de Rio Branco e ir para Manaus, ou você leva 15 dias de barco, ou você vai de avião, não dá para ir de carro, né? Porque mesmo que eles façam as estradas, eles asfaltam, com o tempo a erosão, em pouco tempo a erosão acaba né, destruindo a pavimentação. Isso quer dizer que eles não conseguem competir com as cidades, com as grandes cidades, os grandes núcleos metropolitanos, né? Não adianta eles quererem produzir algum elemento para comercializar e para, enfim, entrar no jogo do capitalismo da mesma maneira que cidades como Rio e São Paulo entram.
Porque eles não conseguem, se eles conseguirem produzir lá, o que já é difícil em função das condições ambientais naturais que eles têm, se eles conseguirem produzir, eles não conseguirão dar vazão à produção de uma maneira eficiente. Né? O transporte de lá para cá, a logística seria caríssima, e aqui é que está o centro consumidor. Olha a sacada dos caras, eles pensaram mais ou menos o seguinte: se a gente partir para o canal da cidadania, a gente não vai conseguir fazer frente para as grandes cidades, os grandes núcleos urbanos do Brasil, nunca. Né? E eles fizeram uma coisa que eles podem fazer lá e nós não aqui. Eles constituíram lá o que eles chamam de governo da florestania. Né? Por quê? Os valores que nós chamamos de valores de cidadania aqui, são valores parcialmente aplicados lá. Lá, eles não têm determinados problemas de grandes conglomerados urbanos que nós temos aqui. Eles não têm níveis de violência que são próprios do espaço urbano que nós temos aqui. Por outro lado, eles têm a necessidade de construir uma relação da população que seja sustentável com o meio ambiente. Sustentável, mas que seja uma relação de exploração. Porque o que eles têm lá e que nós não temos aqui é biodiversidade. Né? Então daí a necessidade de se construir uma determinada concepção que permita à população a sua evolução, a sua melhoria de qualidade de vida, inclusive de indicadores socioeconômicos, mas que não fosse por meio da construção do espaço urbano, que é o espaço da cidade. Né? Ora, por que eu estou falando isso? Porque de repente o que eles chamam lá de florestania pode ser mais, entre aspas, cidadania do que aquilo que nós praticamos aqui como cidadania. Né? Então, uma primeira advertência para dizer que a palavra cidadania, ela não garante nada. Né? A gente não pode se limitar aí pelo discurso. Né? Nesse sentido, cidadania vai ser aquilo que a gente diz que ela seja, e isso comporta uma diversidade absolutamente profunda. Né? Eu vejo, por um lado, a mudança no Senado Federal do que eles chamam da antiga Comissão de Constituição e Justiça, que é a comissão mais importante do Senado Federal, hoje é a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, e eu não sei se eu quero estar muito próximo daquele conceito de cidadania que os nossos dirigentes praticam. Né? Em contrapartida, eu vejo movimentos populares vindo aqui a Metodista nesse encontro para dialogar entre si, dialogar com os estudantes em nome da cidadania, uma cidadania que talvez esteja mais próximo daquele nosso ideal de cidadania, aquele ideal que é um ideal não refletido, né, que se usa quando se fala em cidadania em função aí de ser a bola da vez, né, o termo da moda.